Olá pessoal, estamos aqui com mais um princípio de direito processual. Você já ouviu falar do princípio da persuasão racional do juiz? Uau! Persuasão racional. E o princípio do livre convencimento motivado? Esse já escutei, né? Na verdade, podem ser considerados sinônimos, persuasão racional e livre convencimento motivado. Esses princípios regulam o poder do juiz para a apreciação das provas. Como assim? Eu vou explicar para vocês. O juiz vai analisar as provas. E como é que ele faz? Ele pode dar mais valor para uma prova, menos valor para uma outra? Como é que fica? Como é que isso funciona? Como regra, o juiz tem liberdade na apreciação das provas. Ele pode dar para as provas a importância, o valor que ele bem entender, mas ele precisa fundamentar e explicar por que para aquela prova ele está dando determinado valor. Então, o juiz pode, às vezes, digamos assim, acolher um documento e entender que esse um documento derruba, destrói, afasta 5 documentos. Não é porque uma parte levou um documento e outra levou 5, que a que levou mais documentos necessariamente vai ganhar. Quem diz documentos pode também falar testemunhas, etc. O juiz tem liberdade. Aliás, o juiz, vamos lembrar, ele não está mesmo nem sequer adstrito ao laudo. Note que laudo é um laudo normalmente que envolve um conhecimento específico, uma determinada perícia, uma determinada habilidade técnica. E mesmo as conclusões de um profissional técnico não vinculam um juiz. Um profissional técnico, como um engenheiro, ele pode dizer que a ponte caiu por causa de não sei o que lá. E o juiz pode dizer que a ponte caiu por causa de não sei o que. Note, estou dando um exemplo teórico. Eu sei que é muito difícil, quase impossível. Se um engenheiro falar que a ponte caiu por tal e qual razão, o juiz chegar à conclusão, sem conhecimentos de engenharia, que caiu por outro motivo. Mas em tese isso é possível. Se ele for convencido que foram os outros motivos e não aqueles encontrados pelo engenheiro como determinantes da queda da ponte, ele pode. Porque não é que o caso não é entregue para o engenheiro julgar, ainda é o juiz. E ele pode apreciar com liberdade as provas. Claro que ele vai ter um baita trabalho como juiz para se justificar por que ele não está acolhendo as conclusões do engenheiro, e sim outras. Mas se ele se der o trabalho de explicar, falar, ele pode sim julgar até contra um laudo. Mas tem que fundamentar, tem que explicar, tem que dizer como e por que chegou àquela conclusão. Salvo casos de prova legal. Existem algumas situações normalmente ligadas ao direito de família, ao registro civil de pessoas naturais, que somente por uma prova legal podem ser demonstrados. Como é que você vai provar um óbito? Normalmente, certidão de óbito. Casamento, certidão de casamento. Parentesco, a respectiva certidão de nascimento do seu pai, nascimento do seu avô, enfim, vai fazer aquele encadeamento e mostrando quem é parente de quem. Claro que tem gente que não é registrada e pode entrar com uma ação de investigação de paternidade, e aí vai provar de outra forma, como por exemplo através de um exame, HLA, DNA, enfim, são outros meios, mas determinadas situações somente com prova legal, ok? Então, tirando os casos de prova legal, o juiz pode apreciar as provas como ele quiser, desde que ele explique, justifique e fundamente, tá bom? Só tem uma situação diferente de tudo isso, que é pela íntima convicção. Quando que as provas são julgadas e apreciadas com base na íntima convicção? Pelos jurados. Sim, os jurados no júri não tem que explicar, porque eles entendem que a pessoa é culpada ou entendem que a pessoa é inocente.
Eles vão lá e colocam só sim, não para os quesitos que são feitos. E conforme esses quesitos são respondidos, sem necessidade de justificação, sem qualquer racionalidade, lembra que eu falei? Persuasão racional. Os jurados votam e o que eles votarem, o juiz apenas ajusta lá e, se for condenado, vai o juiz dosar a pena, e se for absolvido, pronto, os jurados absolvem e está acabado. Íntima convicção. Então, prova legal de convencimento motivado ou persuasão e, finalmente, íntima convicção. Ok? São esses sistemas que existem para apreciação da prova e julgamentos.